Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do TVU Jornal desta quarta-feira e já está aqui no nosso estúdio Edivandro Ferreira para falar sobre esporte. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo bem. A gente tinha combinado isso aqui antes, né? Se não bater a mão, não está certo. Não vai certo. Tá certo. Edivandro, vamos começar então falando do nosso Clube Atlético Votuporanguense, que não está muito bom das pernas, não. Para começar, teve demissão, né? Essa semana foi semana de demissão. Você acha que foi tarde ou injusta? Olha, Luiz, eu acho que poucas coisas conseguem ser ao mesmo tempo, né? O copo consegue estar meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo. É o caso da Votuporanguense. Eu acho que algumas demissões acabaram sendo injustas, mas a maioria delas acabou sendo aí muito tarde. Porque, enfim, né? Vamos calcular bem. Vamos por partes das demissões. Foi demitido o gerente de futebol Luizão, o técnico Ricardo Pinto e o preparador físico Gustavo Chiroma. Vamos lá então. O Ricardo Pinto assumiu o time na metade do campeonato. Então ali a gente poderia falar que essa demissão, na minha opinião, foi até injusta, porque com o pessoal que ele tinha, né, a mão não dava para ele fazer muita coisa, com todo respeito aos jogadores que estão lá, mas ele teve que reformular todo o time. Aí entra a parte da demissão do Luizão. Essa sim eu acho que já foi um pouco tarde, porque essa semana teve um dirigente que falou que ia levar o jogador embora, falou que ou ele ou certa pessoa. Eu não acompanhei essa negociação, então não posso falar direito o que de fato aconteceu. Mas se a diretoria permitiu que isso acontecesse, então aí tem alguma coisa errada. Então aí começa sim a parcela de culpa da diretoria na desclassificação do CAV, que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Agora, o Chiroma, não conheço o profissional que ele é, mas eu acho que aí também foi um pouco tarde. Porque quando você vê que um time morre no segundo tempo, e a Votuporanguense estava com esse problema, a Votuporanguense fazia até um primeiro tempo bem equilibrado nos outros jogos. Chegava no finalzinho do segundo tempo, a Votuporanguense morria. Então aí você começa a ver que tem jogador machucado. É lógico que os jogadores também têm a parcela de culpa, né? Porque a gente conversa, né, nos bastidores, a gente vê que alguns jogadores também não estavam obedecendo às ordens dadas pelo preparador físico. Então aí alguns jogadores também têm a sua parcela de culpa. Mas quando um time começa a tomar muitos gols na parte final do segundo tempo, então você vê que ali há alguma coisa errada. Ou é alguma parte de atenção, ou é uma parte técnica, ou então pode ser um cansaço físico. Eu falo que foi tudo tarde, porque assim, esperou a vaca ir pro brejo para depois fazer a cerca, né? Enfim, a Votuporanguense ainda tem chance de classificação, mas eu acho que é impossível, né? Porque Milagre, né? A gente conversou essa semana com o Darcy lá no meio de campo, e ele está num astral até bom, né? Ele está num astral legal, ele está confiante. O problema é que com essas ações de diretoria, né, e eu não estou falando aqui do Marcelo, né, o Marcelo Stringari, que é o presidente, que aliás, se for caçar as bruxas, não pode caçar pelo lado do Marcelo. O trabalho que o Marcelo fez esse ano na Votuporanguense é algo para você tirar o chapéu, porque foi assim um presidente que assumiu o time sem nunca antes ter trabalhado em outra equipe e fez um bom papel. Então, as bruxas podem ser caçadas pelo lado dos jogadores, comissão técnica, diretoria, menos pelo lado do presidente. Mas quando você vê a diretoria começando a trocar farpas entre elas, aí você vê que nem a própria diretoria está acreditando no time. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua. Então, se a diretoria já jogou a toalha, imagina os jogadores. Qual o balanço que você faz da Série A3 do Paulista? Bom, vamos lá. A gente poderia até fazer esse balanço um pouco mais à frente. Vamos esperar essa última rodada. Porque assim, a Votuporanguense precisa vencer o Noroeste de Bauru nesse próximo domingo e aí torcer por 4 resultados. Só um resultado me deixa um pouco mais assim, que é o Independente Iguaçuano. Esse eu acho pouco provável que aconteça. A não ser que a Votuporanguense, eu não sei, até agora ninguém cogitou nada, a não ser que a Votuporanguense dê um estímulo para o Iguaçuano. O Iguaçuano já está rebaixado, joga fora de casa, se eu não me engano, e é aquela história, né? Ó, ganha aí para nós, né? Porque sobra um dinheirinho. É a famosa mala branca. Sempre tem, sempre vai existir. Essa eu sou até a favor, né? Agora, quando você dá um dinheiro para o time perder, aí já começa a ser contra. Mas o que acontece? A Votuporanguense então teria que desembolsar 4 malas brancas, né? Porque precisa de mais 4 resultados. Mas assim, vamos torcer, né? O futebol é bacana por isso. A gente não sabe o que pode acontecer. Vai que dá uma zebra. Mas até agora que a gente pode
a acreditar na campanha da Votuporanguense, eu acho que se resume a um time que foi montado sem um planejamento, digamos assim. Alguns jogadores vieram e não deram certo, alguns jogadores vieram e infelizmente se machucaram. As trocas de técnicos. O Fran Sérgio é uma ótima pessoa, digamos assim, né? O Orlando Ribeiro, a gente acompanha, até brincou, se o campeonato fosse por caráter, o Fran Sérgio era campeão disparado. Mas enfim, tem que ter jogo, né? O Ricardo Pinto chegou a assumir o time, não vejo ele com tanta culpa assim. Muito torcedor pegou no pé dele no último domingo, mas enfim, não foi ele que estava dentro de campo. As 3 bolas decisivas para matar o jogo no último domingo não caíram no pé do técnico Ricardo Pinto. Então, tem que sobrar para alguém, na verdade. Tem que sobrar para alguém. Alguém então, tem que ser ocupado da... Eu acho que o Ricardo Pinto fez até milagre com o elenco que ele tinha no momento. Tanto que ele teve que reformular a equipe, trazer o jogador, né, aproveitar algumas peças que estavam machucadas. A gente teve muita azar, digamos assim, muito azar com alguns jogadores que se machucaram. Mas também tem parcela de culpa diretoria, comissão técnica, torcida também. A gente não pode isentar a torcida, né? A gente comentando aqui nos bastidores, a gente reparou uma coisa: nem a torcida esse ano foi tão torcida como foi nos outros anos, né? Eu acho que porque o jogador muita tem cobrança, né? Eu acho que o jogador tem que fechar com a torcida, o jogador tem que fechar com o comprometimento dele dentro de campo. Dar espetáculo para a torcida, tem que ficar do lado de fora. Se a Votuporanguense acha que se os jogadores sim, focassem na classificação, aí era outra história, aí sim a gente fecha com a torcida. Gosto demais da torcida de Votuporanga. Acho que aqui é uma das torcidas mais apaixonadas que temos no interior. Talvez, eu sempre digo isso, talvez só fique atrás da do Novo Horizontino. Mas ela também, esse ano, também não foi aquele espetáculo que a gente está acostumado. E eu não falo isso por mim, não. Eu falo isso porque os próprios torcedores, e alguns admitem isso. A gente conversa com muito torcedor e até eles comentam isso, falam que nem eles esse ano, ou alguns, né? Lembrando que quando a gente fala isso é alguns, nem todos, né? Aliás, alguns torcedores também não foram tão torcedores assim, também não podem cobrar muito não. Vamos para a Copa do Brasil, Bora então. lá. Hoje tem São Paulo e CSA, né? E aí, será que vai pintar zebra? Eu acho que é assim, depois do Asa de Arapiraca, né, contra o Palmeiras, depois do Mazembe contra o Internacional, qualquer resultado não deixa de ser zebra. Mas o São Paulo vem bem para esse jogo, venceu lá por 1-0, só para a gente lembrar. Aqui uma vitória do CSA por 1-0, decisão por pênaltis, 2-1, 3-2, enfim, qualquer outro resultado de vitória para o CSA dá o time alagoano. E aí o São Paulo com empate classifica, ou então até com 2-3-0, que eu acho que vai acabar acontecendo. É aquela história, né? O São Paulo ainda está um pouco desmotivado por aquela desclassificação para o Penapolense, enfim. Eu acho que a torcida vai lotar, é a estreia do Pato, né, diante do Morumbi, então acho que ali não vai ter muito espaço para zebra, não. É lógico que tem que tomar alguns cuidados. Se você toma um gol logo de cara, né, ou você não faz um gol, vamos supor que termina o primeiro tempo sem nenhum gol. Chega no segundo tempo, né, aí a equipe do CSA começa a jogar um pouco mais. Então aí pode complicar sim. Mas eu acredito numa classificação tranquila do São Paulo hoje. É isso aí. Então, obrigado. Nosso tempo já estourou. Já estourou. A gente conseguiu, né? E o ar aqui também estourou, né? Porque o ar até... Tá gostoso. Tá gostoso. Não tá achando calor? Eu já não sou muito fã de ar-condicionado. Tá gostoso, sim. Usar terno também. Porque quem usa terno tá fácil. Sexta-feira, então? Sexta-feira estaremos aqui para falar de Campeonato Paulista, né? A região, de qualquer forma, vai ter um campeão paulista. Pelo lado do Ituano, ou então pelo lado do Santos. Pelo lado do Ituano, a gente tem uma historinha legal que a gente descobriu essa semana. Então vai contar pra gente. Na sexta-feira. Então tá, muito obrigado.